Bom dia, meus amigos. Vamos para mais uma aula de física e vamos estar trabalhando agora a introdução à ondulatória. Vamos juntos percorrer agora a ondulatória e ver como ela está presente no nosso dia a dia. O conceito básico de ondulatória diz que onda é toda perturbação que se propaga, transportando em seu deslocamento apenas energia e quantidade de movimento. Onda não transporta matéria. Ou seja, a definição de onda diz que ela é uma perturbação, uma intervenção que acontece no meio, transportando energia, mas não transportando a matéria. As ondas estão presentes no nosso dia a dia, por exemplo, nos fenômenos na natureza, como por exemplo relâmpagos e trovões. Tá? Está presente também na moderna tecnologia, em comunicação de dados, em computadores e smartphones. Está presente também na medicina, ou com o uso do raio-x, ressonância magnética e assim por diante. Ela está presente no nosso dia a dia. Nós podemos não percebê-la, mas ela está sempre presente. Tá? Então, onda. Qual que é a definição de onda? É uma perturbação que se propaga em um meio. Por exemplo, você tem uma corda esticada. Quando você faz um pulso na corda, você produz uma perturbação que vai se propagar na corda. Se você prestar atenção na bolinha verde, você percebe que ela sobe, desce, volta ao mesmo ponto. Ela tem um deslocamento na vertical, mas ela não tem deslocamento na horizontal, que é a direção onde a onda está se propagando. Veja no retorno, pela reflexão, a bolinha verde se desloca na vertical, mas não tem deslocamento horizontal. Então, onda transporta energia, mas não transporta matéria. Ok? Classificação das ondas. As ondas podem ser classificadas quanto à natureza em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. O que são ondas mecânicas? Ondas mecânicas são ondas que necessitam de um meio material para se propagar. Por exemplo, você pode ter um diapasão ou uma régua mesmo aqui vibrando. Ela vai causar uma perturbação que é devido às zonas de compressão e rarefação que ela produz no ar. E essa perturbação chega até o nosso ouvido, através da transferência de vibração de molécula para molécula no ar. Então, ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar, através da transferência de vibração de partícula para partícula. O exemplo dado foi o som, se propagando no ar, as ondas se propagando numa corda e assim por diante. Ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas, como o próprio nome diz, possuem uma parte formada por um campo elétrico e uma parte formada por um campo magnético. Essas ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar, porque elas são geradas a partir de vibrações das cargas que a geraram. Então, onda eletromagnética não necessita de um meio material para se propagar, pois resultam das vibrações de cargas elétricas. E importante, propagam-se no vácuo. Como exemplo, podemos citar a luz, raio-x, ondas de rádio e assim por diante. Veja aí um exemplo da propagação da onda eletromagnética. Você tem um plano vermelho, onde uma direção de propagação azul dela está passando nesse plano, e você tem um plano verde, perpendicular ao vermelho, onde a vibração da outra componente está passando por ali, formando um ângulo de 90 graus. As ondas eletromagnéticas, então, não precisam de um meio material para se propagar. Elas se propagam também no vácuo. Quanto à forma de propagação das ondas, elas podem ser transversais, longitudinais ou mistas. Transversais são aquelas ondas onde a propagação é perpendicular à direção de vibração. Então você tem ali, por exemplo,
a onda vibrando para cima e para baixo aqui e se propagando para a direita. Esse tipo de onda é uma onda transversal. Já a onda longitudinal, a direção de propagação é a mesma direção da perturbação. Um exemplo disso seria a onda sonora. Ela é uma onda longitudinal. Quanto às dimensões de propagação, as ondas podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Unidimensionais, quando ela se propaga apenas em uma dimensão. Por exemplo, as ondas em uma corda. Bidimensional, quando ela se propaga em duas dimensões. Por exemplo, ondas num lago. Tridimensional, como exemplo, o som, ela se propaga nas três dimensões. Assim, quando eu projeto minha voz aqui no ar, ela se propaga, por exemplo, na direção vertical, que pode ser para cima ou para baixo, na horizontal, esquerda ou direita, e na perpendicular às duas, que seria para frente e para trás. Quanto à forma das frentes de ondas, elas podem ser classificadas em pontiformes, retas, circulares, planas ou esféricas. Frente de onda seria o formato que a onda apresenta durante a sua propagação. No caso aqui, a frente de onda tem formato de uma reta. Vamos aos testes aqui. A propagação de ondas envolve necessariamente, nós já vimos que ela transporta energia, mas não transporta matéria. Então, se a palavra é necessariamente, a resposta correta é transporte de energia. O 2. Em qual dos fenômenos abaixo as ondas são longitudinais? Bom, todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Então, luz de laser, raio-x e luz visível são transversais. Vibração de uma corda de violão também é transversal. Sobra apenas a letra E, propagação sonora no ar. Exercício 3. Julgar verdadeiro ou falso. Afirmação número 1. O som não se propaga no vácuo. Está correto porque o som é uma onda mecânica. O som é formado por ondas longitudinais. Também está correto. A transferência dele se dá a partir de transferência de vibração na direção da propagação da onda. O som propaga-se com velocidade menor que a luz. Está correto também. A velocidade do som, temperatura ambiente, é 340 metros por segundo, enquanto a velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Afirmativas 1, 2 e 3 verdadeiras. Resposta letra E. Todas são verdadeiras. 4. Caiu na PUC. Em relação às ondas luminosas, pode-se afirmar que, bom, as ondas luminosas são transversais. Resposta a letra B. Certo, moçada? Então nós chegamos ao fim do módulo 1. É a introdução à ondulatória. Tenham todos um bom dia e até a próxima aula. Tchau!